Toma-se assento. A parte mais fácil do ministério é fugir, correr. Essa é a parte mais fácil. Desistir é a parte mais fácil, porque a gente pensa, vou parar. Só que no dia seguinte, após você ter parado, as coisas estão do mesmo jeito. E aquilo que poderia estar perto de melhorar, começa a piorar. Porque retroceder não faz parte de quem foi chamado. A gente tende a gostar muito de receber coisas, presentes e bênçãos, né? Foi falado de bênção aqui. Então, imagina a gente recebendo bênção todo dia. Isso ia nos alimentar, nos sustentar e nos alegrar. Digamos que você esteja no seu 15º dia em que você está recebendo bênção. Existe isso, pastor? Existe. Digamos que você esteja no 3º ano em que Deus está te abençoando consecutivamente todos os dias. Isso tem na Bíblia, pastor? Tem. A Bíblia diz que ao findar de 14 anos em que Jacó trabalha para Labão gratuitamente, sem direito a salário, Deus vai abençoar Jacó por 6 anos. Eu não estou falando de 6 anos que foram interrompidos por momentos e circunstâncias, estou falando de 6 anos seguidos de Deus abençoando, favorecendo. Tudo o que Jacó fazia dava certo. É tão intrigante que eu vou dizer que quando alguém chegava para Jacó e dava a ele animais malhados que tinham dificuldade em reprodução, ou seja, nascia 10 animais, nascia 1 em cada 10 malhado, mas quando era a vez de Jacó, a Bíblia diz que produzia 10. Só que o que isso aconteceu? Mais na frente a Bíblia diz que Deus chama a atenção de Jacó, porque há um esfriamento por parte da família dele. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que quando nós nos tornamos abastados de todas as coisas, cheios daquilo que a gente sempre buscou ter, a gente se afasta. Tudo que a gente quer é bênção, e tudo que a gente quer é ganhar, é conquistar, é vencer, é prevalecer. Só que quando vem ao contrário, a gente tende a querer recuar. A gente não consegue conceber muito bem quando não estamos vencendo, quando nós não estamos avançando. E aí a primeira coisa que a gente começa a fazer é se autoavaliar. E se eu parar? E se eu deixar? E se eu regredir? E se eu tomar um caminho diferente ao que Deus está falando? Aí Jó explica. Jó vai falar isso não na primeira aprovação. Jó vai falar isso depois que já tinha perdido seus bens, seus gados, suas plantações, seus filhos e sua saúde. Ele vai dizer para sua esposa: de fato, você entende que Deus só nos permitiria o bem e não o mal? Salomão vai escrever: tudo sucede igualmente a todos, ou seja, aos bons e aos maus, aos que pecam e aos que não pecam. O que significa, pastor? É que eu sou servo de Deus e não estou entendendo o que está acontecendo comigo e acho que Deus fez de mim um alvo para que as aflições me perseguissem. Aí Jesus vai dizer: olha, a tempestade vem sobre 2 casas. A casa que está edificada sobre a areia e a casa que está edificada sobre a rocha. Mas nota que quando você vai ler o texto está bem claro como água. A tempestade não veio só sobre a casa do crente, veio também sobre a casa daquele que não é crente. Só que a tempestade está sendo contada como um contexto de uma história que é o que aconteceu depois da tempestade. A Bíblia diz, Jesus fala, que quando a tempestade atingiu a casa do não crente, ela balançou os alicerces, rachou as paredes, fez ruir o telhado, e os alicerces, junto com todas as paredes e o telhado e a cobertura da área, caíram. Por quê? Porque ela foi construída sobre terreno arenoso,
Ou seja, ela estava bem, estava de pé, estava construída, mas não estava edificada. Aí eu explico. O texto também vai dizer que quando Jesus fala da casa edificada sobre a rocha, ele fala dentro do mesmo contexto. Olha, soprou o mesmo vento que soprou na outra casa, veio a mesma tempestade que veio sobre a outra casa, veio as mesmas chuvas que veio sobre a outra casa, mas com uma diferença. Qual diferença, pastor? A diferença é que a casa que está edificada sobre a rocha manteve-se de pé, não rachou, não ruiu e não caiu. Talvez você vai dar glória agora, que você está dizendo, pastor, a casa que está edificada sobre a rocha não representa a rocha natural, aquela que faz parte da natureza. Não está falando de um concreto bem concretado, com bastante quantidade de cimento e boa qualidade de pedra. Está dizendo sobre uma única pessoa. Então repete: a minha casa está edificada sobre a rocha que é Cristo. Uma casa que está edificada sobre a rocha que é Cristo não cai. Talvez você não saiba, mas no Antigo Testamento Jesus vai se manifestar em toda a Bíblia Sagrada, nos tempos dos reis, nos tempos dos monarcas, no tempo dos juízes e no tempo ainda anterior a Noé, a Abraão, Isaac e Jacó. Como? Deus faz a manifestação do seu filho aparecer, anunciando o seu filho em alguns momentos. Em algumas passagens bíblicas, Jesus é o anjo do Senhor que apareceu, só para você entender. Em algumas outras passagens, ele é o fogo. Sim, a Bíblia diz que quando Israel está saindo do Egito, e o exército egípcio está os perseguindo, uma coluna de fogo sai do céu, bate no chão para retardar, ou seja, impedir que eles tivessem êxito e conseguissem ganhar território na beira do Mar Vermelho. Isso fez com que Israel chegasse à beira do Mar Vermelho e Moisés conseguisse usar o cajado para que abrisse o Mar Vermelho e o povo de Israel pudesse entrar e atravessar. É só quando eles entrarem e atravessarem e ganharem distância que Deus retira a coluna. Esse fogo ali não é um fogo que se acende com isqueiro, não é um fogo que se sustenta com gás, não é um fogo que se sustenta com querosene, é um fogo que vem do céu. Quando eu falo de fogo que vem do céu, eu comparo o altar que Elias e os profetas de Baal estavam apresentando. Aquele fogo que desce, faz todas as coisas, é ele. Pastor, confuso, eu não tenho tempo de explicar, mas a Bíblia vai deixar claro que quando Jesus se manifesta no Antigo Testamento, ele não vai aparecer claramente como Jesus, mas vai aparecer como o anjo do Senhor, como o fogo do Senhor, mas também como rocha. Agora eu explico. A Bíblia deixa claro que quando Jesus aparece como rocha, o povo está em água chamada de água de Meribá. Sim, é nesse território que Israel vai clamar por água, e Moisés vai falar com Deus, e Deus vai dizer: toca na rocha. Por que toca? Porque nós não estamos falando de uma rocha, uma pedra que jorra água, nós estamos falando de um ser divino que está naquele lugar preparado, pronto para entregar para nós aquilo que nós estamos pedindo. Por que o Senhor está indo dentro desse contexto? Para você entender a história. O que o Senhor está dizendo para mim, pastor? Estou dizendo para você que dentro de um contexto do deserto, você pode fazer pedidos a Deus e Ele pode te atender. Eu vou dizer de novo: dentro de um contexto de deserto, você pode fazer pedidos a Deus e Deus vai te atender. Só que você tem que ficar ligado nos detalhes. Por quê? Você pode estar pedindo a visita de um anjo e em vez de Deus mandar um anjo, Ele vai mandar o anjo. Você pode estar pedindo: Deus, coloca aqui uma muralha nesse lugar, e uma muralha de fogo, mistura perfeita de Deus. Por quê? Nós estamos falando de pedra, não estamos falando de uma muralha construída com tijolos humanos, nós estamos falando de muralha de pedra. Quando eu falo de muralha de pedra, eu falo de fogo, eu estou falando de Cristo. Então a Bíblia vai deixar claro que Jesus aparecia no Antigo Testamento como pedra, sim, como fogo e como anjo. Para simplificar, a Bíblia diz que Davi derruba um gigante cujo nome é Golias, que eu vou falar daqui a pouco, com uma pedra no meio da testa. Eu sei que para muitas pessoas, aquela pedra é só uma pedra qualquer retirada de um rio, para muita gente. Mas eu quero crer que aquela pedra tinha um objetivo único, que era qual? Davi só podia vencer o gigante se derrubasse. Por quê? De altura e em pé, o gigante tinha maior altura que Davi, quase o dobro ou até o dobro e um pouquinho.
pouquinho, que você está dizendo. Para Davi vencer o gigante, ele precisava derrubar. A pedra não mata, a pedra derruba. Aí a Bíblia vai dizer, essa mesma pedra comparada à pedra de esquina, pedra angular. Que pedra? Pedra que os construtores rejeitaram, mas essa é a pedra que Deus trouxe. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Essa é a mesma pedra que, sem auxílio de uma humana, vai atingir nos pés a estátua de Nabucodonosor, que vai cair no chão e vai ser totalmente destruída no texto que nós conhecemos. Você está dizendo, pastor, eu estou dizendo claramente para você nesta noite, o que você precisa está em Cristo, o que você necessita está em Cristo, da forma que você precisar, Cristo se manifesta do jeito que você